Paz do Senhor, irmãos. Pedindo para o Will, teu Hamilton, ligar aqui meu computador. Nunca viciei um computador e agora esse aqui está viciado em tomada. A primeira vez que isso acontece comigo. E é chato, porque tirou ele, já quer desligar. Graças a Deus tivemos uma semana abençoada. Alguns irmãos estão doentes, né? Como o Hamilton falou. E eu queria te convidar para a gente estar orando nesse momento. Orar pelos nossos irmãos que não estão bem. E orar por nós também, para que a gente possa receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que a gente consiga entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor nos proporcionou, por tanto amor que nós sentimos, ó Pai, por essa paz imensa que o Senhor traz a cada um de nós. Deus, muito obrigada, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, estamos juntos, ó Pai, mais uma vez para louvar a Ti, engrandecer o Teu nome. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos orando, juntos louvando ao Senhor. E para nós, ó Deus, essa é a maior bênção que a gente pode conseguir nessa terra, é estar Te adorando, ter a oportunidade de tirar um tempo para Te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda até nisso. Pai querido, quero te pedir, Senhor, pelos meus irmãos que estão adoentados, Senhor, quero te pedir, assim como o Senhor sempre nos protegeu, o Senhor cuidou de cada um de nós no decorrer desses anos. Quero te pedir, Senhor, abençoe esta igreja, Senhor, retira, Senhor Jesus, esta ameaça da dengue de nosso meio, ó Pai. Pai querido, venha nos proteger mais uma vez, ó Deus, porque nós confiamos tão somente em Ti. O Teu amor, Senhor, nos constrange, ó Pai. Nós somos encantados, ó Pai, com tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, abra o nosso coração nesse momento. Pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos entender, ó Pai, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, esteja conosco, ó Pai, no decorrer deste culto, Senhor, abençoando-nos, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. Amém, Senhor. E essa semana, o Hamilton, ele é o fiscal lá de casa. Está lendo a Bíblia? Estamos. É porque ele lê fazendo uma zoeira, ele acha que ninguém pode ler caladinho, né? Sentar. Pode sentar, irmãos. Aí, essa semana ele perguntou umas 3 vezes, mas como eu levanto muito cedo, os nossos horários de devocional não batem, né? Cada um tem o seu horário, já falei isso várias e várias vezes. E eu estava fazendo devocional essa semana, e, novamente, com aquele mesmo pensamento, né? Que eu sempre falo com os irmãos, que é simples, é só fazer. Estava conversando com a Mari é a nossa esportista da igreja, né? A pessoa mais fitness que eu conheço, né? Vive para o esporte. Ela escolheu isso. Eu falo, Mari, você é muito corajosa. Acabei de falar para ela, você realmente não tem preguiça, porque a coisa que mais dá preguiça nessa vida é fazer exercício físico. Eu acho que eu estou falando por boa parte da população. Eu admiro quem num domingo de manhã levanta para correr. Meu Deus do céu, que pessoa animada. E, raciocinando sobre esse tema, de que é muito fácil, é só fazer, né? Eu comecei a pensar sobre um personagem da Bíblia que eu gosto muito, porque é um personagem que não tinha... De acordo com o que o mundo pensa hoje, se ele vivesse nessa época, ele não teria razão nenhuma para servir a Deus. Porque as pessoas hoje, muitas pessoas, a igreja hoje, muitas igrejas, elas têm uma propaganda de venha para Jesus, seus problemas serão resolvidos. Parece propaganda de loja, né? O Hamilton, ele tem um nervoso de loja que fala assim, o melhor sanduíche do mundo. Aí ele, para quem? Ele já fica chateado com esse tipo de propaganda. De onde que essa pessoa tirou isso? Uai, não pode fazer esse tipo de propaganda. E assim é com Deus. Muitas pessoas hoje fazem uma propaganda, você não vai sofrer, você não vai ter tribulação, você vai ser descarregado, seu filho vai estar bem, você vai ganhar um dinheiro.
Eu realmente já li a Bíblia algumas vezes e eu não achei isso na Bíblia. Realmente eu achei dificuldades, pessoas que estavam ali para ser exemplo de serviço, tanto na casa de Deus como para as pessoas no mundo. Então, não é fácil. Mas é fazendo, né? E o tema hoje eu coloquei levante-se e faça. Eu queria ler com os irmãos um texto bíblico que eu gosto muito. Eu sempre me inspiro nesse texto bíblico para ter essa energia de fazer, fazendo, por fazer. Não estou com filho doente, não estou precisando de nenhum dinheiro, não estou precisando de nenhum milagre que eu preciso me... Não, é ser cristão, é estar perante o Senhor, é louvar ao Senhor, é estar aqui para adorar a Deus. O nosso compromisso é, somos soldados de Deus, estamos aqui para louvar ao Senhor e fazer a obra dele na terra. É claro que a gente é abençoado por Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, mas a nossa principal função é fazer a obra do Senhor, é o que o nosso Pai pede para a gente fazer. Lucas 19, 1 a 10. Eu gosto muito desse texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Tinha necessidade de escrever isso aqui na Bíblia? E era rico. Tinha necessidade, né? Alguns textos bíblicos não falam isso. Às vezes a gente até deduz que ele tinha dinheiro, mas não cita isso. Mas aqui citou, versículo 2. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu. Jesus sabia o nome dele, gente. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A gente gosta muito desse texto, porque é um texto completo, é um texto que mostra Jesus fazendo a obra, a pessoa se arrependendo e já de pronto demonstrando o verdadeiro arrependimento, né? O verdadeiro mudança de vida, porque ser cristão é mudar de vida. Eu não consigo entender quem fala que ser cristão não precisa mudar de vida. Para mim está fora. Ser cristão é viver em santidade e ter uma mudança de vida. E, voltando naquele ponto, né, de fazer, levantar, ir, realizar, eu estava pensando sobre o que é mais importante para nós como pessoas, né? Umas pessoas falam, eu ter a visão, ter a fala é muito importante. E eu estava pensando sobre a mobilidade. Eu teve um ano, alguns anos, acho que uns 10 anos, a gente leu como é que é o nome, Sueli? Diário, Pão Diário. Presente diário, a Sueli é a nossa embaixadora do devocional. E eu lembro de há muitos anos atrás, sobre uma pessoa que era intercessora, mas ela sofria de uma doença degenerativa, e ela já há muitos anos não se mexia, mas ela era uma grande intercessora. E eu fiquei comovida com essa história, porque a gente sabe que para fazer a obra de Deus, a gente não precisa de nada. É só ligar o nosso pensamento em Deus e estar ali intercedendo, estar buscando, estar louvando, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. E a abnegação dessa pessoa, desse exemplo no Pão Diário, era de que ela não se mexia há muitos anos. E ela era uma grande intercessora.
E eu, raciocinando sobre esse assunto, eu pensei, meu Deus, a maior bênção hoje é a gente poder ir aonde a gente quiser. Do meu grupo de amigos, eu acredito que todos podem ir aonde querem ir, seja de uma maneira ou de outra. E seria desastroso a gente perder esse movimento, perder essa oportunidade de ir, essa oportunidade de fazer, de estar presente na vida das pessoas, de ser um presente na vida das pessoas, né? De ter este movimento. E eu estava pensando sobre a vida de Zaqueu. Aparentemente, Zaqueu realmente não estava precisando de nada. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele estava ali naquele momento, querendo ver Jesus. E eu falei, quais seriam as opções? Por que Zaqueu estava ali? Ele estava ali porque ele estava sem falta de perspectiva, ele estava procurando algo na vida dele. Eu acho terrível estar perto de uma pessoa que não tem atitude. Pessoas assim, da pá virada, né? Eu e a Bia, a gente não consegue ficar perto de quem não tem atitude. Eu acho horrível. Eu já tive problemas sérios com pessoas que não têm atitude, pessoas que até justificam a falta de atitude com argumentos. Eu olho para a pessoa assim, eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa tem argumento para não agir? Acha desculpa para não fazer, né? Em ambiente de trabalho tem muito disso. Eu fico mordida. E eu, particularmente, acho até perigoso conviver com a pessoa com falta de atitude. Eu já vivenciei situações de que a falta de atitude quase matou uma pessoa. Um rapaz estava assim, e uma porta começou a cair. Ele estava fazendo uma reforma, essas portas de loja, a viga começou a ceder, e o rapaz estava segurando com a corda. Eu estava longe, eu vi aquela situação, eu falei, o meu pai, 70 anos de idade, pulou um muro e correu, e já veio gritando, né? Tudo quanto é homem corre, porque homem é um troço de atitude. Homem, quando ele vê, eles morrem. Eles vão para cima mesmo, e começou todo mundo a segurar a corda, e aquele rapaz, ele ia cair tudo em cima dele, e se resolveu. Só que do lado tinha um cidadão de 1,90 m de altura. Ele estava a 2 passos do desastre. Ele fez isso, ó. Quando passou o sufoco, eu chamei ele no canto, falei, meu amigo, você não trabalha mais comigo. Você é perigoso. Porque as pessoas até podem morrer do teu lado, né? E ele ficou assim me olhando, e falou assim, mas ele que fez aquilo. Eu falei, gente, a pessoa até justifica, né? Vai deixar o outro cair uma viga na cabeça do outro, porque ele que... assim, umas coisas assim que a gente não consegue entender. Mas é realmente difícil estar perto de uma pessoa sem atitude. E aí a gente vê Zaqueu. A coragem de Zaqueu. Coragem. Coragem mesmo. Sabe por quê? Zaqueu não era querido. Aquele multidão que andava atrás de Jesus não suportava Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Quem assistiu The Chosen aí vê como o povo tinha pouca afinidade por Mateus, né? E ele estava ali, ele não queria saber quem é que estava lá, ele não queria saber quem é que poderia empurrar ele. Eu sei, porque andar em multidão é meu forte. Eu ando no meio da multidão, e a multidão te empurra, fala que você não dá conta, pede para você sair. E é complicado estar no meio de multidão. Ninguém queria ele lá. Mas aí a história da coragem dele, ela foi digna de ser contada na Bíblia. Quantas histórias não foram contadas na Bíblia? Quantos milagres não foram contados na Bíblia? E a história de Zaqueu foi contada na Bíblia, pela coragem dele. Ele viu aquela multidão, a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, eu não sei qual o tamanho dele, né? Mas aí ele falou, eu quero ver Jesus, eu vou tentar ver Jesus. E ele não conseguiu. Como ele era um homem esperto, via-se que ele era um homem esperto, ele olhou para frente e falou, se eu for lá, né, acho que ele triangulou como é que ele ia fazer, vou subir naquela árvore, Jesus está vindo, o texto fala que ele viu à frente, né, e ele subiu naquela árvore para
tentar ver Jesus. Como eu falei inicialmente, aparentemente, Zaqueu não tinha motivo para ver Jesus, porque a grande multidão que seguia Jesus, ela estava em busca de milagres. De milagres. A gente sabe que muitos eram curados e aquilo se espalhou. Zaqueu não tinha uma doença, não tinha um filho morto, como a gente já viu em outros milagres, né? Os pais atrás, minha filha morreu e Jesus foi lá e curou, né? Não era um problema financeiro. E eu fiquei raciocinando qual seria a origem do problema de Zaqueu. O que Zaqueu queria com Jesus? E aí eu raciocinei uma coisa. Pensei sobre uma coisa. Aparentemente, ele estava sem paz. Era uma razão pessoal. Era uma falta, né, a tão falada falta de paz. Todos nós conhecemos pessoas que aparentemente não têm paz. Vivem a vida inteira sem conseguir chegar num momento que seja de tranquilidade no seu ser. São pessoas que não têm paz. E hoje o mundo transborda de pessoas sem paz. Transborda de pessoas que não sabem para onde vão, o que estão fazendo, sem perspectiva. Nós somos bombardeados com justificativas o dia inteiro para que, se você não tem paz, se você não se sente bem, se você não gosta de socializar, se você não quer estar presente em lugar nenhum, se você quer ficar enfurnado no quarto escuro, tudo bem. É assim que você é. Não é o dia inteiro meme sobre isso? A gente recebe muitas mensagens sobre esse assunto, que você pode realmente viver sozinho. E é muito triste isso. Eu atendi uma adolescente uma vez que ela falou assim: eu tenho consciência das minhas neuroses e eu amo ser assim. Eu olhei para ela e falei: moço, você é muito nova para você falar que quer ficar. Ela se dobrava todinha na posição fetal, seja deitada ou seja sentada, ela ficava toda encolhida. E ela achava que aquilo era muito bonito e muito bom. E negou qualquer tipo de atendimento ou de tratamento, porque essa era a vida dela. Eu falei, que tristeza, né? Uma pessoa tão nova, com tanta alegria, com tanta brincadeira, com tanto sorvete para tomar, sem se preocupar em engordar, com tanto filme para assistir, com tantas flores para ver, viver massacrada pelo seu próprio ser, dizendo que ama ser triste. É muito difícil a gente ver isso. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, e correndo subiu a uma figueira. Primeiramente, ele tomou uma decisão. Primeiro ponto, ele falou, eu vou ver Jesus. Né? E isso para a gente hoje é tão fácil. Fala assim, eu vou me colocar aos pés do Senhor agora. Pronto, é só a gente parar ali um pouquinho e estar na presença de Deus. É tão maravilhoso, né? Ele tomou a decisão, ele raciocinou, ele olhou em volta, ele falou, o que eu vou fazer? Vou subir numa árvore. Gente, de todos os pensamentos possíveis, eu nunca teria essa ideia de subir numa árvore, sério. Quando eu era criança, eu passava a tarde em cima de árvore. Mas depois que eu virei adulta, moço, eu acho que se eu subir numa árvore, eu morro. Eu acho que eu não sobrevivo. Não, primeiro que eu nem sei como subir em árvore. Não tem condição. Uma vez eu subi numa árvore e minha avó tinha ido para o Tarde da Bênção. E um cachorro, a gente soltava os cachorros dos vizinhos para correr atrás da gente. A ideia de criança. E eu e uma prima, nós corremos tanto e subimos na árvore. Aí o cachorro foi embora, cansou. Quem disse que a gente conseguia descer? A gente teve que esperar a minha avó chegar do culto de oração, já de tardezinha, para pôr uma escada para a gente descer. No medo a gente subiu, mas depois que o medo passou, quem disse que descia? Então, criança, é fácil subir em árvore. Ela praticamente macaco, ela escala. Agora, adulto, subir numa árvore. Nós estamos aqui na igreja cercados de árvore. Não tem condição da gente... O Caleb subiu numa árvore esses dias e eu fui com a escada ali para poder socorrer ele. Fiquei apavorada, morrendo de medo dele cair. Mas Zaqueu falou, eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus.
corria a notícia de que Jesus transformava, que Jesus era o Messias, de que Jesus trazia a paz. E ele precisava ver Jesus. E aí o versículo 5 fala assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus parou, olhou para cima e chamou ele pelo nome. Zaqueu tinha ido buscar a paz. Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus entrou na vida de Zaqueu. E naquele momento, Jesus foi para a casa dele e ele tomou uma decisão. Eu gosto dessa história demais, porque a gente vê o pós. Todos os milagres na Bíblia, a gente não vê o pós. Sempre a pessoa curada e vai em paz. Curado e vai em paz. Curado e vai. Jesus foi para a casa de Zaqueu e Zaqueu resolveu andar mais uma milha. Zaqueu resolveu abençoar o próximo. Zaqueu falou: eu vou recompensar tudo que eu fiz, eu vou mudar de vida. Quem eu lesei, eu vou recuperar. Ele já falou o que ele ia fazer. Naquele momento, ele já mostrou a mudança de vida. A gente sabe que Nicodemos teve uma conversa séria com Jesus. E não conseguiu tomar a atitude de uma mudança de vida. Não conseguiu. E Zaqueu, que era um homem que ninguém gostava, tanto é que falaram: Jesus vai comer na casa de um pecador. Ele andou mais uma milha. Naquele momento ele falou: eu vou mudar. Vai ser assim agora. O que eu tenho eu vou dividir a metade. A gente sabe que Lázaro foi ressuscitado e a gente não sabe o pós. A gente não sabe qual foi a atitude de Lázaro pós ser ressuscitado. A gente não sabe o que a família dele fez. Mas a história de Zaqueu foi contada porque ele pronunciou de pronto. Eu acredito que para Jesus essa fala de Zaqueu não fez nenhuma diferença. Jesus curava multidões. Jesus abençoava pessoas, mas Zaqueu caminhou um pouco mais. Ele de pronto mostrou com essa milha extra, ele de pronto falou: eu sou uma pessoa transformada. Ele se levantou cedo, ele subiu numa árvore, ele mudou de vida no momento que ele viu Jesus. Ele ofertou a sua vida, ele ofertou seus bens, ele ofertou o seu trabalho. Eu estava no culto com o Caleb um dia desse, e a pessoa entregou um papelzinho e falou assim: escreva seus propósitos. E eu escrevi durante o culto. Eu gosto dessas coisas, sabe? Escreve isso, escreve aquilo. Eu amo essas dinâmicas, porque faz a gente pensar. E eu acredito que Zaqueu estava cansado daquele modo de vida tão mundano, de ter, né? Como o pastor Geraldo sempre fala conosco. Não adianta buscar o ter se você não quer ser, se você não serve para servir. E naquele momento, né, Zaqueu entendeu a bondade de Deus, ele entendeu o ser em Deus, ele entendeu para que ser. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias falando sobre como ser medíocre, como ser mesquinho, por que as pessoas são tão más. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia, a gente desejar o mal, a gente querer que as pessoas se deem mal, seja numa prova, seja no trabalho, seja no ambiente de coleguismo. Não tem como a gente desejar o mal, porque isso não tem nada a ver com ser cristão. Não tem nada a ver com seguir a Bíblia. Ser generoso, ser abençoador, ser uma pessoa que intercede, ser uma pessoa que busca ser feliz, ser uma pessoa que tem como modo de vida levar a paz. E naquele momento de cura, né, ele se sentiu generoso. Ele falou: eu vou fazer isso e isso, porque ele podia também ser generoso, né? E aí veio o pensamento sobre servir. A gente fala tanto sobre servir. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falei: olha, o primeiro ponto é a Deus.
servir a Deus, a gente sabe disso. Depois, servir a sua família, servir seus pais, servir a igreja, servir a comunidade, servir seus amigos. Normalmente, as pessoas não raciocinam sobre isso. É obrigação do cristão servir os amigos, servir a comunidade, servir a igreja. Ai, a comunidade, o governo que se vire. É obrigação sua raciocinar como você vai servir a sua comunidade. É obrigação nossa entender isso como cristãos, né? Apesar da gente, graças a Deus, conseguir fazer boas obras, conseguir fazer obras assistenciais, mas como pessoas, a gente também tem que entender isso. Uma pessoa pode fazer muita coisa. E após 2000 anos, estamos aqui tentando aprender com Zaqueu sobre como ser generoso, como ofertar, como abençoar as pessoas, como fazer a diferença na vida de alguém. A generosidade adquirida por Zaqueu em um encontro com Jesus mudou a vida dele. E aí, não há como encontrar com Jesus e não ter essa transformação de vida, essa transformação de pensamento, né? De continuar tendo um pensamento medíocre, egoísta, mesquinho, viver sem empatia. Não tem como conhecer Jesus e viver sem empatia. Zaqueu levantou e fez. E para finalizar, eu queria te convidar a se colocar de pé. E eu queria que a gente junto, né, combinasse de subir numa árvore. E esticar para ver Jesus, né? Esticar da maneira que for para ver o Senhor. E ouvir Jesus nos chamar pelo nome. E nesse momento, né, a gente ter este entendimento de que quando a gente se esforça para ver o Senhor, quando a gente faz algo para estar na presença de Deus, para se quebrantar na presença de Deus, para entregar a nossa vida a Deus, o Senhor Jesus, Ele vai nos chamar pelo nome. E a partir do momento que Ele nos chama pelo nome, não tem como a gente ter esse encontro com Deus e não ter uma mudança radical de vida. Não tem como ter este momento com Deus e não ter uma mudança na nossa vida. Uma mudança de acordo com os princípios bíblicos. Uma mudança de amor, uma mudança de generosidade, uma mudança de oferta de serviço, uma mudança de oferta de vida, uma mudança de servir. Assim como Jesus serviu tantos e tantos aqui na terra. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e realmente tomasse essa decisão de se esforçar e subir numa árvore para ver o Senhor. Pai querido, eu quero, ó Deus, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, não somos, ó Pai, merecedores, ó Pai,